Olá, eu sou o professor Denis Sato e hoje vamos aprender a utilizar o Zotero como gerenciador de referências. Você gasta horas formatando referências bibliográficas? Gasta muito tempo procurando artigos em pastas que acabou de esquecer o nome? Então o Zotero é a solução que você precisa. Nós vamos aprender a fazer a instalação e configuração, a coleta de referências, organização e citação e geração de bibliografia e outros recursos extras. Para começar, navegue até a página www.zotero.org e crie uma conta clicando em Login, coloque o e-mail de sua preferência e crie uma senha forte. Após criar a sua conta, você pode fazer o login colocando seu e-mail e a sua senha. Então você irá acessar a versão HTML do aplicativo. Volte à página do Zotero clicando no nome Zotero. Ao clicar em download, você acessa a página de downloads e aí você faz a escolha de acordo com o seu sistema operacional, no caso aqui, download de 64 bits. Você pode utilizar também o Zotero Connector, que aí é para você fazer a citação utilizando o Google Documents, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui a versão 64 bits, clico em download e clico salvar como ou abrir, vou clicar em abrir. E aí, para você instalar, basta aguardar. E aí ele vai fazer a extração dos arquivos. Terminou a extração e vai começar a mostrar as telas de instalação do aplicativo. Basta você clicar Next, clicar Next novamente. Eu vou utilizar a versão avançada ou Custom. Avançar, avançar. E clica avançar Next. Ao final você vai ter o seu Zotero instalado. Aqui nós temos a tela principal do aplicativo. Veja que eu já tenho as minhas coleções salvas. Aqui do lado esquerdo nós temos o menu de coleções, que é onde você pode criar pastas para organizar melhor os seus arquivos de citação. Veja que eu tenho diversas pastas já criadas, que eu utilizo nas minhas citações dos trabalhos que eu tenho realizado. Na parte central você tem os itens de cada coleção, né? Então, se eu clicar em algum item, eu tenho do lado direito as informações detalhadas de cada item. Vamos aprender como podemos fazer alterações na interface de usuário do Zotero. Nós podemos fazer alterações aqui na interface de usuário, por exemplo, na região onde nós temos as coleções, simplesmente posicionando o mouse próximo à divisão das duas seções, você consegue arrastar e esconder ou diminuir o tamanho, né, ou aumentar o tamanho Clicando em editar configurações, aqui na aba geral, nós conseguimos alterar o esquema de cor, então nós podemos deixar automático que ele vai copiar o esquema de cor do seu sistema operacional. Podemos selecionar o claro, podemos selecionar o escuro. Em idiomas, nós podemos alterar o idioma da interface de usuário. Por exemplo, posso selecionar aqui em inglês, English, e aí ele vai pedir para você reiniciar. Reiniciando o aplicativo, veja que os menus e todas as informações estão em inglês. A sincronização automática, ela salva todas as suas coleções numa conta do Zotero. O Zotero apresenta 200 MB de espaço na nuvem e planos para você adquirir mais espaço de armazenamento. Mas você também pode salvar o armazenamento local, que depende da quantidade de bytes disponíveis no seu computador. E aqui em citação, nós utilizamos para selecionar qual é a norma de citação bibliográfica que nós queremos utilizar ou para obter estilos adicionais. Clicamos em obter e procuramos, por exemplo, a BNT. Observe que temos diversos estilos de normas de citação. Você pode selecionar de acordo com a sua universidade, se houver um modelo, ou de acordo com a versão mais nova, por exemplo. Poderíamos utilizar essa de 2025, uma norma recente adicionada. Observe também que nós temos informações importantes sobre um modelo de citação. Por exemplo, esse segue a norma da ABNT, mas tem uma autoria abreviada. Este segue a norma da ABNT, mas tem autoria completa, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
Então vou escolher, por exemplo, esse aqui de autoria completa. Ao clicar ele aparece aqui para mim e eu posso utilizar ele. Peço para incluir os URLs de artigo impressos na referência e podemos também alterar o estilo caso você deseje. Aqui em obter estilos, conseguimos obter normas de citação de periódicos, por exemplo. Por exemplo, a Nature. Temos aqui essa de 10/9/2025, por exemplo. Quais são as formas de adicionar um artigo no Zotero? Primeiro você tem aqui a versão manual, que você pode escolher qual tipo de citação que você está buscando. Veja que nós temos artigo de periódico, estatuto, livro, relatório, seção de livro, apresentação, artigo de jornal, artigo de periódico, artigo de revista. Entender como adicionar uma citação de forma manual aqui no Zotero. Então, primeiro nós vamos escolher aqui uma pasta. Eu vou criar uma pasta nova aqui, nova coleção, vou colocar o nome de manual. Ok, agora nós vamos lá pesquisar sobre um artigo. Então nós temos como exemplo esse artigo aqui. Vamos abrir o PDF. E, então, primeira coisa, o título do artigo. O título do artigo é esse aqui. E vamos adicionar uma entrada manual. Journal Article ou artigo de periódico. Aí ele está perguntando aqui o título. Vamos copiar o título aqui do nosso artigo. Vamos colar aqui no Zotero, certo? E aí, você começa a colocar os autores. Primeiro, o sobrenome, depois o nome. Então essa parte é uma parte que demanda um tempo, porque você tem que colocar manualmente, autor por autor. Por isso que utilizar os identificadores digitais como o DOI, como o PNID. Você pode também fazer como um exercício de aprendizado. Algumas vezes você terá que corrigir as informações do artigo. Tem 3, isso e 2. Volume 33 e 2 páginas 1 a 5. Tem essa página eletrônica aqui, ó, também tem sido utilizado. E a data do artigo, março 27 de 2024, abril 30 de abril de 2024. Tem o DOI, importante, que é o Digital Object Identifier. Vou pegar o identificador aqui, só copiar o link, botão direito do mouse, copiar o link. Adicionar aqui nos outros. URL, se você quiser. Importante também, se copiar aqui a URL e colocar aqui, certo? Aqui nós temos informações suficientes. Agora nós vamos ver como adicionar artigos com base nos identificadores digitais. Como exemplo, nós temos o ISBN, International Standard Book Number, que identifica um livro específico, impresso ou digital, e SSN, International Standard Serial Number, que identifica publicações seriadas, como revistas e jornais. Temos o DOI, que é o Digital Object Identifier, que identifica os artigos de forma permanente, os artigos científicos, técnicos e anais de eventos de meio eletrônico. E o PNID, que é um identificador próprio da PubMed, que significa PubMed Unique Identifier. Nós vamos ver exemplos de alguns
desses identificadores digitais e como adicioná-los no Zotero para que eles estejam à sua disposição durante a citação do seu texto. Então, vamos pegar aqui aquele mesmo artigo, nós temos aqui o DOI. Você pode tanto clicar com o botão direito aqui, copiar o link, e aí você vai lá no Zotero, clica na varinha mágica, cola, né, botão direito do mouse paste ou Ctrl V, e dá um Enter, e o artigo já vai entrar aqui com todas as informações disponíveis. Às vezes você precisa alterar a questão das páginas, né, de 1 a 5, porque ele coloca aqui o identificador eletrônico das páginas. Veja que ele colocou a URL do trabalho, colocou o DOI, o ISBN da revista. Então fica bem mais completo e mais fácil de utilizar assim. Continuando com a nossa aula de como inserir artigos utilizando os identificadores digitais, vamos pegar alguns identificadores. Por exemplo, aqui na Cielo, vamos pegar o DOI, que sempre procura pelo DOI, pelo PNID. Então, na Cielo, na Science Direct, você vai conseguir encontrar o link para o DOI. Você pode copiar daqui da parte do 10 para a direita, né? O link completo. E aí você vem aqui no Zotero, clica na varinha mágica, Ctrl V, dá um Enter. Agora vamos aprender como utilizar o Zotero do Microsoft Word para adicionar as suas citações e as suas referências bibliográficas. Então você pode ir lá escrever um parágrafo, né? Então eu estou simulando, escrever um parágrafo. E aí ao final do seu texto, quando você vai adicionar a sua referência, você vem aqui na aba Zotero e clica em adicionar. Ele vai perguntar qual que é o modelo de citação que você quer. Então eu vou escolher esse daqui. E aí ele aparece essa barrinha onde eu vou pesquisar aqui qual o autor que eu quero. Por exemplo, vou pegar aqui 3 trabalhos meus como exemplo. Veja que ele adicionou. E aí você vai fazendo assim, né? Vai adicionar uma referência, adicionar citação, escolhe aqui quais são as citações que você quer. Lembrando que essas citações estão lá no meu Zotero, né? Estão aqui nas minhas coleções. E assim você vai construindo o seu texto, construindo o seu trabalho de conclusão de curso, construindo a sua dissertação. Veja que eu coloco apenas um termo que existe no determinado artigo. Você pode copiar o nome do artigo. E aí quando você chegar lá no final, você vai escrever referências. Você clica aqui em adicionar bibliografia. Veja que ele coloca automaticamente a bibliografia para mim. De acordo com a norma que eu escolhi. Quero alterar a norma. Professor, e se eu alterar a norma depois que eu fiz? Automaticamente ele vai atualizar. Vamos fazer um teste. Clicando aqui em preferências do documento, eu vou escolher essa norma do Jornal Sul-Africano de Zootecnia. Veja que ele automaticamente alterou as minhas referências no texto e alterou também aqui as minhas referências na lista de bibliografia. Vamos fazer outra alteração para testar? Vamos escolher aquele Associação de Normas Técnicas aqui, ó. Olha lá, novamente ele alterou automaticamente. Outra forma de você fazer uma citação em texto, em linha, por exemplo. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, um artigo. Certo? Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, clicar no meio, e aí eu venho e apago essa parte, porque eu estou citando, né? Quando a gente faz a citação corrida no texto, ela fica assim. E aí, quando eu faço esse tipo de citação, se eu mudar o estilo, ele vai me perguntar, ele vai me fazer uma pergunta. Então eu vou escolher aqui um outro estilo, ó. Vou escolher esse aqui. Veja que o Zotero, ele vai me perguntar quando eu fizer, ó. Vou fazer aqui, ó, refresh. O que é esse refresh? É para você fazer um update, para você atualizar as citações.
e aí ele vai perguntar se você quer que altere alguma coisa. Então, por exemplo, ó, eu apaguei lá, coloquei, né, entre aspas, vou fazer uma atualização. Ele vai fazer uma pergunta. Você modificou essa citação desde que o Zotero gerou. Você gostaria de manter as suas modificações? Então, para não fazer ele alterar isso aqui e voltar para o modelo que ele está utilizando e manter, eu clico sim. Aí ele não vai fazer mais isso quando eu clicar para alterar o estilo. Só se eu trocar de estilo, né? Por exemplo, eu troquei aqui. E aí ele vai fazer uma alteração lá. Colocou o número, né? Vamos voltar para ver. Ó. E aí nesse caso ele volta da forma que tinha feito. Ó. Também é importante que você observe se a forma como ele colocou o artigo aqui está de acordo com as normas da ABNT. Você pode corrigir ou trocar o estilo de citação. E no final do seu trabalho, quando você for enviar para a biblioteca, quando você for enviar para o professor, você pode remover as citações para que não ocorra algum erro lá, né? E ter algum conflito com o programa de citações que a biblioteca utiliza ou que outra pessoa utiliza, o seu orientador, por exemplo. Você vem aqui e clica Unlink Citation. E ele vai remover e aí você não vai dar mais para você atualizar, né? Aí você pode salvar com outro nome, salvar como e coloca um outro nome para manter ali as suas citações em ordem.